Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no canal Broken Lamp Games e agora vamos falar aqui sobre Blades of Fire. Assim como eu trouxe com Towerborn, eu quero fazer esse vídeo aqui para trazer as minhas primeiras impressões sobre Blades of Fire. Eu também faço parte do Omegascópio e a gente recebeu a chave para review. Ainda não terminei o jogo nesse momento, logo que ele lançou a gente recebeu a chave no dia 22, então não sei bem quando esse vídeo está indo ao ar, mas enfim. Antes da gente continuar, queria pedir a sua inscrição e para vocês ativarem o sininho que ajuda bastante a divulgação aqui no canal, já deixar nos comentários se você tem interesse em Blades of Fire. Mas voltando ao jogo, o objetivo do vídeo é para falar das minhas primeiras impressões realmente, porque eu lembro que quando o jogo foi anunciado, ele criou uma certa expectativa porque ele trazia um ar de Souls-like. Muitos jogos tentam navegar nisso e muitas vezes saem como uma cópia barata de Dark Souls ou tentam implementar suas mecânicas atingindo esse público de Souls-like, mas nem sempre entregando tudo o que eles buscam em um jogo do gênero. E aqui foi lançado Blades of Fire no dia 22 de maio de 2025 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series S e X. Quando a gente fala da desenvolvedora de Blades of Fire, a gente fala da Mercury Steam. A Mercury Steam, ela é uma empresa que eu acredito que seja bastante conhecida dos jogadores já, porque ela esteve envolvida no desenvolvimento de Castlevania Lords of Shadows 1 e 2, também em alguns jogos da franquia Metroid, como Metroid Samus e Metroid Dread. Então são jogos que são reconhecidos, que mostra que a desenvolvedora tem muito potencial. E é legal ver ela embarcando nisso de querer trazer uma franquia sua pela primeira vez. Mas agora vamos falar se essa franquia é boa ou quais foram as primeiras impressões dela. Porque o trailer, não que não dissesse muito, mas eu acho que a impressão do trailer com a gente jogando, ela é bastante distinta. No trailer nós tínhamos uma pegada Souls-like, ok, isso ainda se mantém, mas ele puxa muito mais para uma vertente hack and slash na minha visão, sabe? Porque quando a gente pensa em Souls-like, a gente pode relacionar com um jogo que você vai ter um tempo maior de resposta, não necessariamente, eu sei, mas que você vai ter um tempo maior para você responder, em que seus inimigos vão atacar de forma mais cadenciada, que você vai decorar os movesets deles e etc. Aqui, com alguns inimigos, você até consegue fazer isso. Entretanto, quando você pega os mobs gerais, tudo parece muito mais uma luta frenética, em que na maior parte do tempo seus inimigos acabam tendo um pouco mais de gás do que você. Torna o jogo, não vou falar difícil, mas ele torna um jogo descompassado, que você tem que ajustar muito bem o seu ritmo para jogar com ele, para pegar o tempo de bloco, para pegar o tempo de esquiva. Depois ali de uma meia horinha, você já deu uma calibrada no que precisa, beleza, se adequar ao jogo, e isso é uma parte que a gente acaba superando da sua mecânica. E aí a gente vai para outras partes da mecânica que eu acho que a Mercury Steam fez muito bem, que é justamente a mecânica de você forjar suas armas. Quando você morre no jogo, a sua arma vira pedra e vai ficar no local que você morreu. Então basicamente você vai ter que ir lá e fazer o resgate do seu loot, ou ir para forja fazer uma nova arma com os recursos que você coletou. Tá, aqui eu faço uma pausa para comentar brevemente sobre a história do jogo, que é, na história tem uma rainha em que ela transformou os metais em pedra e etc. E basicamente seu objetivo é mate a rainha e acabe com toda a guerra que está acontecendo na região. E você, como não só um ferreiro, mas alguém que já foi próximo da realeza, fica incumbido de fazer isso, ainda mais depois que você ganha um martelo de forja especial que consegue te levar até um local chamado Forja dos Deuses, e lá você vai forjar a sua arma. Ok, por que eu toquei no ponto da história só agora? Porque a Forja dos Deuses, que é esse local, ele é bastante importante para uma das mecânicas que eu achei bastante interessante no jogo, que é você fazer a construção da sua arma. Eu particularmente não tinha visto isso em outros jogos, mas por exemplo, eu quero fazer uma espada, eu vou ter o delineado da espada e as barrinhas de ferro, então você vai ter que calibrar o quanto você martela para você deixar o mais próximo possível o metal do formato da espada. Claro que no final você vai fazer a espada de qualquer forma, só que a diferença é que
quanto mais próximo você deixar, mais estrelas essa sua arma vai ter. Durante o combate, a sua arma vai ter desgaste, então às vezes ela pode quebrar e você vai ter que ir lá e fazer outra, ou você vai reforjar ela, você vai reconstruir ela nas forjas que você encontra pelo mapa. E toda vez que você reforja uma arma que você fez, você acaba quebrando uma estrela dela. Ou seja, quanto mais estrelas a sua arma tiver, mais vezes ela pode ser reconstruída, tá? Quanto mais estrelas ela tiver, mais vezes você pode consertar ela. Isso, essa palavra que eu queria deixar, consertar. Mas você pode consertar a sua arma, então você dá a ela uma durabilidade maior. A arma por si só, eu acho que ela tem uma durabilidade bacana. Normalmente a gente vai liberar armas matando inimigos que usam aquela arma. Você ganha o pergaminho dela para depois forjar. E essa é a mecânica do jogo. Você vai ter que chegar até o seu objetivo final. Logicamente você vai acabar passando por outras áreas, enfrentando diversos inimigos, não só soldados, mas também elementais e monstros da região. E é bastante interessante isso de forma geral. Então, pelo que eu senti dos primeiros mapas, o jogo vai acabar ficando nessa toada de você chegar numa área, explorar ela, forjar o que você precisa forjar, tirar o máximo de material que você consegue e avançar na história para ir melhorando. Porque a gente acaba não tendo um sistema de melhoria por skills, digamos assim. É basicamente você conseguindo armas melhores e melhorando seus medalhões, que você encontra as pedras para ganhar mais vida, para ganhar mais fôlego ali para luta. Então você acaba utilizando essas mecânicas de uma forma bastante extensiva. E aí para mim também acaba entrando um problema. Mecânica de forja é legal. A história, eu não falaria que é ruim, só que também não falo que é boa. É uma história que eu colocaria até o momento entre o genérico e aceitável, dado o que ela busca ali e o que ela apresenta também, sabe? Não tem nada de muito diferente na história do jogo. Os combates são ok, só que uma coisa que eu não gostei do combate realmente é que, por exemplo, as armas, ela tem diferentes tipos de ataques. O nosso controle, pensando no controle do Xbox, nós temos o A, X, B e Y. Assim como For Honor, não exatamente, né, mas comparando ali com For Honor, cada botão ataca uma parte do corpo do inimigo. Então o A ataca o dorso, o Y ataca a cabeça, o X o braço esquerdo e a bolinha o braço direito. Ok, então você vai tipo mirar no inimigo, ver quais são os pontos que ele está mais vulnerável, se você pode fazer golpe perfurante ou golpe cortante com uma espada, por exemplo, você pode mudar a posição dela, então em relação às armas isso é muito bacana. E aí você vai alterando isso, só que na prática mesmo, eu sinceramente não senti tanta diferença assim, você vai sentir na quantidade de dano que você dá, mas em relação ao impacto do personagem, eu não acho que isso seja tão valioso assim. Você vai ter que ver por questões de dano e não por questão de, se eu quiser desarmar meu oponente, já que ele tá me dando a opção de bater no braço esquerdo dele, eu poderia tentar cortar o braço dele e derrubar a arma? Não poderia. Então isso acaba sendo um recurso legal de você ver, estratégico e tal, só que bem menos estratégico talvez do que ele poderia ser. Mas ainda assim, um recurso que, ok, vai diferenciar esse jogo de muitos outros. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar antes de falar do visual do jogo é que muitas vezes você vai ter armas ali, por exemplo, um martelo, que você tá lutando num corredor ou num ambiente um pouco mais apertado, você vai ter sérios problemas de colisão. Mas eu digo isso no sentido de que, por exemplo, muitas vezes você vai dar uma martelada no oponente, pega numa pilastra e seu martelo vai defletir, ele não vai quebrar, mesmo que ele possa quebrar outras caixas ou outras pilastras. Então assim, essa inconsistência durante os cenários eu acho que incomoda um pouco, porque acaba te limitando a forma com que você tem que jogar, não propositalmente, mas justamente porque mais impactos poderiam ter sido adicionados no jogo. E agora, falando sobre o visual, é um visual competente, diria que ok. Você vê traços da nova geração, você vê que o jogo é polido,
Mas quando a gente vê, principalmente no ambiente, nas montanhas, no gramado e etc, e alguns detalhes de madeira e casa, por exemplo, você vê texturas, por exemplo, que remetem bastante a gerações passadas. Eu não acho que isso estraga o jogo, pode ser que a desenvolvedora tenha colocado isso propositalmente, mas é uma coisa que destoa, por exemplo, da forma com que o personagem é modelado. Mas dito isso, minhas primeiras impressões do jogo são parcialmente positivas. Eu acho que é um jogo interessante, não sei se pra quem não curte hack and slash ou pra quem não curte muito Souls-like vai topar pegar ele pra experimentar, mas é um jogo que sim, eu daria uma chance, eu acho a história aceitável e vai ser minimamente interessante, acredito, visualmente competente. Talvez o combate dele fique repetitivo demais ao longo da jornada, mas isso aí a gente vai ver e eu trago mais informações do game aí em um futuro vídeo, possivelmente num Broken Review, assim que eu finalizá-lo ou tiver muito mais horas de jogo do que eu tenho agora. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha, ajuda bastante a nossa divulgação. Nos comentários, fala aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês já jogaram Blades of Fire, se correspondeu às expectativas de vocês e quais jogos vocês estão jogando agora, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.